em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil e também é o ano em que se comemora... Pronto, essa é a parte 2, 9 minutos. Quem chega na pacata Pirassununga, no interior paulista, não imagina que a cidade é sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. É na academia da Força Aérea que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição é preciso muito trabalho. A rotina começa bem cedo. As aeronaves são inspecionadas e preparadas para voo. Nessa etapa, não passa nenhum detalhe aos olhos atentos do especialista em mecânica, também chamado de anjo da guarda. Eles se verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas elas estão todas esticadas, checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível, está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria, checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave está em condições de voo. Com a máquina pronta, em solo, os pilotos repassam passo a passo as manobras. O momento da demonstração ele é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de 6 meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa de fato desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. Já são quase 4.000 apresentações em todo o Brasil e em outros 21 países. Por onde passam, arrancam aplausos. Essa é a primeira aeronave usada na Esquadrilha da Fumaça, modelo da Segunda Guerra Mundial. Nas horas vagas, os pilotos faziam acrobacias com os aviões para motivar os cadetes. De lá para cá, já se foram mais de 70 anos. Os aviões mudaram, ficaram mais modernos, passaram a ser fabricados aqui no Brasil. E a esquadrilha continua encantando gerações. Quando você está numa demonstração, eu não sou mecânico, então eu tinha satisfação com o público próximo de ver a demonstração acontecendo e olhar para o público. E não tem coisa mais bacana de você ver o encantamento geral. Foi em uma dessas apresentações que os irmãos de Brasília ficaram encantados. Hoje, pilotos são eles que alimentam sonhos e alegram o público. O EDA ele proporciona que nós tenhamos contato com crianças, com os jovens ali que estão sonhando com isso, e você numa posição de incentivador, né, de espelho. Então isso é algo muito motivante e eu acordo todo dia feliz por estar na posição que eu estou hoje em dia. E é uma missão que realmente nos motiva. Né? Eu lembro que saía do 7 de setembro aquele alvoroço doido para quê? Para estudar. Aquele estudante que eu quero passar, eu quero fazer isso aí. Vamos falar um pouco da história do 7 de setembro? Mais que o ato isolado de um líder, a independência do Brasil envolveu pessoas da elite e do povo. Gente que teve papel importante na história do país. Nós conversamos com historiadores que revelaram alguns desses nomes, uns famosos e outros nem tanto. Para que Dom Pedro fosse reconhecido imperador do Brasil, muita articulação política aconteceu. Uma das pessoas mais próximas, José Bonifácio, foi um dos responsáveis. Ele foi chamado para ser ministro com uma pessoa, imagina, um Dom Pedro com 23, 24 anos e ele com 60 que conhecia o mundo todo. Ele era a pessoa que podia falar tanto com os revolucionários quanto com o monarca com credibilidade. Batalhas pela independência aconteciam pelo Brasil. Na Bahia, as cartas de Maria Bárbara Pinho formaram um retrato da luta contra os portugueses. Maria Bárbara Pinho, né, que eu chamo de primeira jornalista de guerra dessa guerra da Bahia, ela, através de uma correspondência com o marido, que é um nobre português, e que está vindo para o Brasil, são essas cartas que contam com detalhes os horrores da guerra da Bahia, a fome que as pessoas passaram, né, a dificuldade que se tinha de cuidar dos doentes. A imperatriz Leopoldina ouviu a voz das mulheres que reivindicavam a independência. Ela temia que o liberalismo de Dom Pedro o deixasse sem apoio em Portugal. Nós temos ainda um grupo enorme de mulheres, 186 baianas, que mandam uma carta para Leopoldina
emancipação dela e pedindo para ela apoiar a emancipação. E a Leopoldina, que no início estava muito reativa, ela adere ao projeto de emancipação quando ela percebe que ele pode ficar sem coroa em Portugal e no Brasil e que os filhos dela poderão ficar sem coroa e sem trono. A partir do momento em que os brasileiros passaram a tomar decisões pelo país, muitos papéis se inverteram e fica o destaque para os primeiros políticos do Brasil independente. Grande novidade, o que é a marca do Brasil independente, é o Congresso Nacional. E essas figuras que faziam a lei é que eram novas, todas elas eram novas. Eram o grosso dessas pessoas. Até a véspera, uma parte delas estava presa como revolucionária, era tida como pessoa contra a monarquia e lutavam contra a monarquia de fato. No dia seguinte passaram a ser autoridades da nação brasileira, que fazem as leis da nação e a que todos devem obediência. Então isso foi uma mudança muito grande. O Feijó era um padre de província, virou regente eleito do Brasil, foi o substituto do imperador. Então é uma dessas transformações. Outros que lutaram pela independência, e Frei Caneca, por exemplo, foi morto tentando defender uma constituição mais liberal do que a que foi feita pelo Dom Pedro I. E por falar em personagens, a princesa Leopoldina teve um papel fundamental para a independência do Brasil. Essa e outras histórias estão nas reportagens especiais sobre o bicentenário publicadas pela Agência Brasil. Não deixe de conferir. O site é agenciabrasil.ebc.com.br. No próximo bloco, você vai ver como está a movimentação na esplanada dos ministérios para o desfile. Continue com a gente e participe pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número. O DDD é 61 e o telefone é 999528600. A gente está esperando a sua participação. Nós voltamos já. Isso. Isso é muito legal, tá bem? Nossa.